Entre tantos momentos poderosos da vida de Jesus, há um que revela algo muito íntimo. Os discípulos não pediram a ele que os ensinasse a pregar, nem a curar, nem a expulsar demônios. Eles olharam para o modo como Jesus orava e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Isso nos diz muito, porque a oração de Jesus não era apenas palavras, era vida, era ligação direta com o Pai. E o que ele ensinou como resposta a esse pedido não foi uma fórmula mágica, nem uma reza repetitiva. Foi uma estrutura viva de comunhão, rendição, petição e transformação. O Pai Nosso é mais do que uma oração. É um modelo espiritual de relacionamento com Deus. Cada frase é uma chave. Cada palavra nos reposiciona diante do céu e da terra. Jesus não nos ensinou a orar para impressionar. Ele nos ensinou a orar para nos conectar. E talvez hoje, depois de tantas orações feitas por rotina, ou em desespero, ou no silêncio, você precise voltar ao ponto central. Orar como Jesus orou. Não com pressa, não com medo, mas com a consciência de que você está diante do Pai e que Ele ouve, conhece e ama. Esse roteiro é um convite para redescobrir a profundidade escondida em palavras que talvez você já tenha repetido centenas de vezes, mas que agora você vai viver com o coração inteiro, porque tudo começa com duas palavras que mudam tudo. Pai Nosso que estás nos céus. Com essas poucas palavras, Jesus nos coloca diante de um mistério profundo. Deus é ao mesmo tempo nosso Pai. E o Deus eterno, entronizado nos céus. Há aqui uma tensão sagrada, intimidade e reverência. Ele é Pai, não um juiz distante, não uma força impessoal, mas Pai, aquele que nos gerou, nos sustenta, nos vê, nos acolhe. Não é meu Pai, mas nosso Pai, porque a oração já começa nos lembrando que não estamos sozinhos. Há uma comunidade, uma família, uma irmandade espiritual unida em torno do mesmo Pai. Mas Ele também está nos céus. Isso não fala apenas de localização, mas de autoridade. O céu representa governo, soberania e grandeza, ou seja, aquele que nos chama de filhos reina sobre todas as coisas. Esse equilíbrio é o início de toda a oração verdadeira. A proximidade que gera confiança e a reverência que gera temor. Não temor de castigo, mas de santidade. De reconhecer que, ao orar, não estamos diante de qualquer pessoa. Estamos diante do Rei de toda a criação, que por graça se permite ser chamado de Pai. Jesus poderia ter começado essa oração de muitas formas, mas ele começa com identidade. Porque antes de pedir, antes de clamar, antes de confessar, precisamos lembrar de quem somos e de quem Ele é. Somos filhos, e Ele é o Pai perfeito. Talvez você nunca tenha tido uma figura paterna que amasse de forma pura. Talvez a palavra Pai traga à sua memória mais dor do que segurança. Mas é por isso que essa oração também é cura. Porque Jesus está dizendo: eu vou te apresentar o Pai como Ele realmente é. A oração não começa com pressa. Ela começa com pertencimento. E com esse pertencimento no coração, passamos à próxima frase, um chamado à adoração que muda o ambiente. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus não é torná-lo mais santo. Ele já é completamente santo em sua essência. Santificar é reconhecer com profundidade quem Ele é. É tratar seu nome com honra, com temor, com adoração. É declarar, com o coração rendido: Senhor, Tu estás acima de tudo. Tu és único. Tu és santo. Jesus nos ensina que antes de pedirmos qualquer coisa, antes mesmo de falarmos de nossas necessidades, dores ou desejos, devemos adorar. Porque a adoração muda a postura da alma. Ela tira os olhos do problema e nos ensina a olhar primeiro para a majestade. Ela não nega a dor,
mas coloca a dor diante de um Deus digno. Em Isaías 6, o profeta tem uma visão do Senhor, assentado no alto e sublime trono, e os anjos ao redor clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Foi ali, diante da santidade de Deus, que Isaías entendeu sua pequenez e também seu chamado. Santificar o nome do Senhor é isso. É reconhecer que Ele não é um assistente espiritual que existe para atender pedidos. Ele é o Santo, o Todo-Poderoso, o Eterno, e ainda assim, Ele se inclina para ouvir você. Quando você ora, santificado seja o teu nome, está dizendo: antes de tudo, eu te adoro. Antes de pedir, eu te reverencio. Antes de querer algo das tuas mãos, eu celebro quem tu és. E essa adoração não é só com palavras, é com atitudes, é com a vida. Santificar o nome de Deus é escolher viver de um modo que o exalte, mesmo nas pequenas escolhas, mesmo na dor. E quando a adoração se torna o centro, você começa a desejar que a vontade dele aconteça, não só no céu, mas aqui também, na sua casa, na sua mente, no seu mundo. Venha o teu reino. Essa parte da oração é um chamado para algo maior. Venha o teu reino não é uma frase simbólica, é um grito da alma por transformação real. Jesus não nos ensinou a pedir apenas pelo céu depois da morte. Ele nos ensinou a clamar pelo céu agora, que o reino de Deus invada nossa vida, nossa rotina, nosso país, nossa casa, nossos pensamentos. Que o modo de Deus governar, com justiça, paz, graça e verdade, comece dentro de nós. Mas atenção, orar, venha o teu reino, é também renunciar ao nosso próprio. É dizer: Deus, que a tua vontade se estabeleça, mesmo que não seja o que eu planejei. É render o controle, é trocar a ansiedade da autonomia pela confiança da obediência. Jesus viveu exatamente isso no Getsêmani. À beira da cruz, com angústia profunda, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso é reino. É quando o coração reconhece que a vontade de Deus é melhor, mesmo quando dói. E é justamente por isso que o reino não é uma ideia distante. Ele começa agora, no interior de quem ora. Ele começa quando perdoamos, quando somos misericordiosos, quando escolhemos a verdade mesmo em meio ao caos, quando amamos sem esperar retorno, quando entregamos a Deus as rédeas da nossa história. Venha o teu reino é a oração de quem deseja ver Deus governando tudo, inclusive as áreas onde ainda há bagunça, inclusive as feridas, inclusive as decisões difíceis. E quando esse reino chega, ele traz provisão, traz sustento, traz o pão que não falha, o pão de cada dia e o perdão que alimenta a alma. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 11, 12. Depois de adorar, depois de se render, Jesus nos ensina a pedir, mas não qualquer coisa, o essencial. O pão de cada dia, não o pão de amanhã, nem o estoque da semana, mas o pão de hoje. Essa é uma oração de dependência diária. É reconhecer que não vivemos por acúmulo, vivemos por provisão constante. É confiar que Deus sabe exatamente o que você precisa e que vai cuidar de você no tempo certo, da forma certa, com a medida certa. Essa parte da oração nos liberta da ansiedade, porque Jesus está nos ensinando a viver um dia de cada vez, com fé suficiente para crer que o pão de amanhã já está nas mãos do Pai. Mas ele também fala de outro tipo de sustento, o perdão, porque há dores que não são físicas, mas espirituais. E há prisões invisíveis que nos amarram por dentro. O perdão é o alimento da alma que deseja respirar em paz.
Jesus liga o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. Assim como perdoamos, não é uma troca, é uma consequência. Quem foi perdoado por Deus, inevitavelmente, aprende a perdoar, porque sabe que jamais conseguiria pagar a própria dívida. Perdoar não é esquecer. Não é dizer que o que aconteceu não doeu. É decidir não manter o outro preso onde Deus já está oferecendo libertação. E quando você ora esse trecho com sinceridade, você está dizendo: Senhor, me dá o que eu preciso para viver hoje e limpa meu coração daquilo que está me prendendo ao passado, porque não há pão que alimente a alma ferida. Se o coração ainda estiver cheio de mágoa, e é justamente por reconhecer que somos frágeis, limitados, perdoados e sustentados que podemos seguir a próxima súplica: livra-nos do mal. Jesus nos ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Essa parte da oração revela algo que muitas vezes esquecemos. Estamos em guerra. Uma guerra espiritual, invisível, silenciosa, mas real. E por isso, precisamos pedir a proteção daquele que vê o que nós não vemos. A tentação não é apenas o desejo de fazer algo errado. Ela é uma armadilha que começa pequena, sutil, mas que pode nos afastar de Deus sem que percebamos. Jesus, como homem, enfrentou a tentação no deserto. 3 vezes foi testado e venceu, não por força física, mas pela palavra, pela intimidade com o Pai, pela obediência ao Espírito. Quando oramos, livra-nos do mal, estamos reconhecendo que não somos fortes o suficiente sozinhos. Estamos dizendo: Pai, me guarda de mim mesmo, me guarda do orgulho, da pressa, do engano do inimigo. Me protege das escolhas erradas, das distrações que parecem inofensivas, das alianças que me afastam de Ti. Essa oração é um grito de humildade. É o reconhecimento de que precisamos de ajuda constante. Não somos autossuficientes. Precisamos de direção, de discernimento, de proteção espiritual. O mal não está só lá fora. Ele também tenta se instalar aqui dentro, nos pensamentos, nas emoções, nas reações. E é por isso que esse pedido é diário. Assim como pedimos o pão de cada dia, também pedimos o livramento de cada dia. Jesus sabia que os seus discípulos enfrentariam oposição. Sabia que o mundo é terreno de batalha para quem deseja viver em santidade. E por isso deixou essa oração, como um escudo que nos cobre e como uma lembrança de que não lutamos sozinhos. E depois de clamar, adorar, perdoar, confiar, pedir e se render, chega o momento de fazer da oração um lugar de encontro. Um lugar onde não se pede mais, apenas se entrega. E é isso que faremos. Agora, Pai nosso que estás nos céus, hoje eu me aproximo de Ti com reverência e intimidade. Não venho apenas para pedir. Venho para Te conhecer mais. Ensina-me a orar como o Teu Filho orou, com o coração limpo, com fé sincera, com palavras que nascem da alma e não só da boca. Santificado seja o Teu nome na minha vida, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado nas minhas escolhas, no meu silêncio, no meu testemunho. Que meu viver Te glorifique mesmo quando ninguém estiver olhando. Venha o Teu reino, Pai, mas não só sobre o mundo. Venha sobre mim. Reina nos meus pensamentos, nas minhas reações, nas minhas feridas. Desfaz meu controle, derruba meus tronos e constrói Tua vontade em mim, mesmo que ela custe a minha. Dá-me hoje o que eu realmente preciso. Não só pão para o corpo, mas alimento para o coração. Me ensina a viver um dia de cada vez, confiando que o amanhã já está nas Tuas mãos. E me ajuda a perdoar, não só com palavras, mas com verdade. Cura minhas memórias e liberta quem feriu. Assim como o Senhor me libertou, livra-me, Pai, de tudo aquilo que me afasta de Ti.
dos atalhos que parecem bons, mas são armadilhas, dos pensamentos que mentem para mim, das tentações que corroem aos poucos, dos ataques que eu nem vejo chegando. E acima de tudo, Pai, permanece comigo. Faz da tua presença meu refúgio constante. Faz da oração um lugar de descanso e não de esforço. Faz da minha vida uma resposta ao amor que o Senhor me deu primeiro. Eu oro assim, como filho, como ovelha, como alguém que precisa de ti todos os dias. Em nome de Jesus, amém. O Pai Nosso não é apenas uma oração que Jesus nos ensinou. É um caminho espiritual, um trilho seguro para quando não sabemos o que dizer. Uma ponte entre a fraqueza humana e o amor incondicional do Pai. Cada linha dessa oração nos reposiciona. Ela começa com intimidade. Pai Nosso. Passa por reverência. Santificado seja o teu nome. Nos ensina a confiar, a clamar, a perdoar, a depender. E termina nos lembrando: Deus governa. Ele reina. Ele livra. Ele provê. Jesus não nos deu essa oração para ser repetida sem pensar. Ele nos deu para que ela moldasse nosso coração. Para que, ao orar, a gente lembrasse: você é filho, você é cuidado, você tem um pai. E esse pai está atento ao que você precisa antes mesmo de você pedir. Talvez você tenha passado tempo demais orando por costume. Ou talvez tenha parado de orar por frustração, cansaço, falta de palavras. Mas hoje, Deus está te chamando de volta à simplicidade, de volta à comunhão, de volta à oração viva, aquela que nasce da alma, como Jesus ensinou. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Pai, ensina-me a orar. Essa frase pode ser o recomeço de uma vida espiritual mais profunda. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui você vai encontrar palavra, consolo, direção e verdade toda semana. Que o Senhor te leve de volta ao lugar secreto e que a oração de Jesus se torne a sua oração, não só nos lábios, mas na vida.